A paz do Senhor, irmãos. Gostaria de compartilhar uma palavra sobre rejeição. Muitas vezes nós trazemos a memórias coisas que causaram muito dano ao nosso coração, às nossas emoções, palavras de rejeição, situações em que, por exemplo, o seu trabalho, um projeto seu foi rejeitado no seu ambiente de trabalho. E meditando sobre isso, meditando sobre a rejeição que José sofreu, o Senhor trouxe uma palavra sobre rejeição. Como o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, foi rejeitado. Então nós vamos meditar sobre a rejeição que o Senhor sofreu ao longo da história da humanidade, ao longo da história do mundo, que nos remete já antes da criação do mundo, ele foi rejeitado. Então, o título seria Rejeição em Três Instâncias. Instâncias no sentido jurídico de jurisdição ou foro. Isso quer dizer área de atuação que um determinado juiz tem numa determinada área ou uma área de atuação. Por exemplo, um juiz da vara de família não entra na área de bens, de partilha ou alguma coisa assim, ou trabalhista no caso. Então, eles têm foro e jurisdições diferentes. Então, nós podemos elencar que o Senhor foi rejeitado nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele sofreu uma tripla rejeição. Então, seria uma rejeição em três instâncias, em três áreas de atuação. Nós temos em Isaías 14, de 12 a 15, nós temos a queda de Lúcifer ali, no versículo 12, fala assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. No versículo 15 fala: contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Ele não se contentou, ele rejeitou a sua posição, ele tinha uma posição de autoridade, de honra, ele rejeitou essa posição, ele rejeitou a autoridade do Senhor sobre ele. Essa é a rejeição nos céus. Nós temos em Gênesis 3, de 1 a 24, aquela famosa narrativa bíblica sobre a queda de Adão e Eva. Nós temos que Adão e Eva, criaturas do Senhor, formados do pó da terra, quando Deus sopra o Espírito sobre eles, também rejeitaram o governo de Deus e a comunhão com Deus. Eles, ao final do dia, o Senhor vinha falar com eles no jardim, mas eles rejeitaram essa comunhão. Eles desobedeceram, certo? Então, lá em Gênesis 3, de 1 a 24, é narrado toda essa queda de Adão e Eva, simbolizando a humanidade rejeitando o governo e a comunhão com o Senhor. Eles tinham uma comunhão diária no pôr do sol. É uma coisa linda, maravilhosa. Quando eu vejo o pôr do sol, eu fico pensando sobre isso, nesse momento de comunhão que Adão e Eva tinham com o Senhor e que eles rejeitaram. Em 1 Samuel 8, nós temos também 1 Samuel 8, de 1 a 22, que fala quando os israelitas chegam perto do profeta Samuel e pedem um rei. E eles falam, olha, e Samuel adverte, olha, o rei vai pedir isso, vai pedir aquilo, vai governar com tirania, vai pedir suprimentos, vai pegar os seus filhos e enviarem para a guerra. Mas mesmo assim eles quiseram um rei. Então no versículo 1 Samuel 8, 7, o Senhor disse a Samuel: disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. É interessante que nós vemos a rejeição de Satanás, da sua posição de honra, ele caiu do céu. Nós vemos a rejeição de Adão e Eva. Nós vemos a nação de Israel liberta do Egito, formada naquele deserto, tomando conta da terra, vencendo seus inimigos com o poder de Deus. A gente lembra da queda do muro de Jericó.
efeitos sobrenaturais, maravilhosos que o Senhor fez. Deu a eles uma terra que mana leite e mel, mas eles rejeitaram o governo e a autoridade do Senhor. Em Mateus 13, de 53 a 58, nós temos também um outro episódio de rejeição. Nós temos que o Senhor Jesus é rejeitado pela sua família. Ele não pôde fazer muitos milagres lá em Nazaré, porque os seus familiares, os seus vizinhos também o rejeitaram. Em João 1, de 10 a 14, é dito: ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E em 1 Pedro também, de 2, de 6 a 7, também fala sobre uma rejeição, fala sobre essa rejeição do povo de Israel em relação ao Senhor Jesus, que diz assim, por isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular, e pedras de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Então, a pedra foi rejeitada pelos construtores, pelos fariseus, pelos escribas, rejeitaram o Senhor, pelos líderes daquela nação, na época que Jesus veio. Em Lucas 11, também temos a obra do Espírito Santo sendo rejeitada. Na terceira pessoa, né, da Trindade, nós temos a obra do Senhor Jesus sendo rejeitada. Em Lucas 11, que fala assim, que Jesus expulsa um demônio de um surdo, endemoniado mudo, a cura de um endemoniado mudo, em Lucas 11. E eles dizem que aquela obra feita por Jesus tinha sido feita por Beelzebul, tinha sido feita pelo maioral dos demônios. Então, até a obra do Espírito Santo de libertação, de cura, de salvação, estava sendo acusado e sendo transferida para Beelzebul. Então, Jesus, no versículo 17, fala assim, Lucas 11, 17, e sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. Então, a rejeição foi em 3 instâncias. Nós lembramos também daquele trecho quando Jesus passa o lago de Tiberíades para o outro lado e encontra aquele endemoniado gadareno, quando os demônios são expulsos e pedem para ir para os porcos se lançam ao mar. E ali também aqueles demônios falam, veio atormentar nos anjos do tempo, também rejeitaram a presença de Jesus ali. Então, nós vemos que o Senhor, seu Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, foi rejeitado nos céus, foi rejeitado na terra, quando ainda não havia pecado, quando Adão e Eva ainda não tinham pecado contra o Senhor. O Senhor Jesus foi rejeitado pelo seu povo, o povo de Israel rejeitou o reino do Senhor sobre a nação. E a pergunta que devemos fazer, constatando essa rejeição, a obra do Espírito Santo foi rejeitada também. Então, que pergunta que fazemos quando constatamos que o Senhor sofreu tamanha rejeição? Nós podemos lembrar, Senhor, eu não quero te rejeitar de maneira alguma, nem no meu corpo, nem na minha alma, nem no meu espírito. Eu quero ser instrumento teu, quero ser submissa a ti, quero resplandecer a tua glória, quero brilhar a tua luz, eu não quero te rejeitar. Porque tem uma palavra interessante em Filipenses 2, de 5 a 11, que fala assim, que fala sobre que ao nome de Jesus todo joelho vai se dobrar, certo? Vai se dobrar nos céus, na terra e debaixo da terra. Por que essa submissão completa ao nome do Senhor Jesus em Filipenses, deixa eu achar aqui, Filipenses 2, de 5 a 11, que fala assim,
Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, rejeitada. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, rejeitado pelos governantes, pelas autoridades. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Deus foi rejeitado. O Espírito Santo, a obra do Espírito Santo foi rejeitada. O Senhor Jesus foi rejeitado. Mas cada uma dessas instâncias que ousaram do livre-arbítrio dado por Deus e rejeitaram a Deus, um dia vão se curvar diante dele. Porque o Senhor é o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor sobre todas as coisas. Então, que nós sejamos sábios e prudentes e não rejeitemos a obra do Espírito Santo em nós, não rejeitemos uma direção da palavra, não rejeitemos, às vezes, a orientação de um pastor, de uma autoridade que esteja sobre nós. Sejamos sábios, humildes e estejamos aos pés do Senhor, como Maria ficava aprendendo dele. Amém? Que o Senhor abençoe e guarde a sua vida e que não haja no seu coração nenhuma rebeldia, nenhuma soberba, nada que possa impedir você de estar diante do Senhor, voluntariamente, dobrando o seu joelho e o adorando. Agora, aqui, nessa terra, antes que ele volte. Amém? Em nome de Jesus, Deus os abençoe. Fiquem na paz.